Meus caríssimos alunos, estamos a abrir nossa aula de hoje e vamos falar das fases do desenvolvimento psicossexual. Evidentemente que em outros módulos nós já abordamos, mas sempre que abordamos de uma maneira diferenciada. Veja a nossa proposta de hoje. Gostaria de iniciar, de provocá-los com um texto significativo de Adrilles Jorge, um comentarista, um escritor da nossa mídia. Diz o seguinte: nós estamos a falar de sexualidade, e ele diz o seguinte, em poucas palavras: o meio influencia a nossa sexualidade. O meio influencia a nossa sexualidade e esta sexualidade pode mudar durante o processo. Adrilles vai levantar uma tese que diz o seguinte: existe uma fluidez latente na sexualidade. Isto para todos. O meio não determina a sexualidade, segundo Adrilles, mas pode influenciar. Pode influenciar em sua construção. Diz ainda: construção para além do apelo genético. Construção para além do apelo genético. Adrilles está a nos falar de uma readequação sexual. Aquela experiência da renúncia do desejo. Vai falar ainda em seu artigo de uma castração homoerótica. Interessante conceito. O artigo ainda nos fala do prazer da realização pessoal, existencial, para além do orgasmo. Nós estamos a falar de sexualidade, estamos a falar de prazer. A sexualidade, na visão de Adrilles, tem um contingente de escolha. Vamos considerando os elementos de Adrilles. Diante dessas colocações, nós entendemos que a sexualidade tem a sua complexidade. E ele vai terminar o seu texto, a sua reflexão, com um pensamento muito interessante. Não se pode negar a construção da castração de nossos desejos em nome de um bem coletivo. Vou repetir. Não se pode negar a construção da castração de nossos desejos em nome de um bem coletivo. Pensemos nisso. Trata-se de uma boa provocação que nos faz pensar. Vamos então abrir os nossos blocos para dar continuidade à nossa reflexão. Vamos dar continuidade à nossa reflexão, passando para o segundo momento. Lembrando que a seguir apresentaremos a mensagem do bom dia, onde a frase, o pensamento de efeito diz o seguinte: a sexualidade é a música que faz a vida dançar. A sexualidade é a música que faz a vida dançar. Observem que a música de fundo que está a tocar é de Richard Wagner. O nome: O Anel, sem palavras. Depois vamos apresentar algumas considerações. Vamos então à nossa mensagem de abertura. Bom dia.
A sexualidade é a música que faz a vida dançar. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Vamos para o nosso texto da mensagem. A sexualidade é a música que faz a vida dançar. Por isso somos o resultado de nossas melodias e compassos, de movimentos em busca de ritmo e harmonia. Isto é, somos o resultado de nossas notas melódicas a serem expressas em sustenidos e bemóis, à procura de novos sons musicais que ainda nos faltam, chamados de desejos contagiantes. Estávamos sem imagem, vamos em frente. Sexualidade, frequentemente comparada à música em suas diversas formas, representa uma dimensão fundamental da experiência humana. Essa analogia rica nos permite explorar a sexualidade por meio de uma perspectiva única e instrutiva, especialmente quando observamos as fases do desenvolvimento humano. Durante a infância, começamos a descobrir as primeiras notas de nossa própria música. Nesta fase, a sexualidade é expressa de forma inocente e exploratória. As crianças aprendem sobre diferenças de gênero, identidades e expressões por meio de suas interações e brincadeiras. A curiosidade sobre o corpo e a reprodução humana muitas vezes surge a destacar a importância da educação sexual adequada à idade, que respeite a inocência e promova um entendimento saudável sobre o assunto. A adolescência marca um período de transição onde os jovens começam a buscar seu próprio ritmo e harmonia. É uma fase de experimentação, descobertas e muitas vezes de confusão. As mudanças físicas e emocionais são acompanhadas pelo despertar do desejo sexual. A busca pela identidade sexual e afetiva torna-se central com os adolescentes a experimentar e a explorar suas atrações e sentimentos. Educação sexual, que aborda as questões de consentimento, respeito e segurança, é significativo para ajudá-los a navegar por águas muitas vezes turbulentas. Na juventude, os indivíduos têm a oportunidade de compor a própria melodia. Com maior autonomia, exploram relacionamentos mais profundos e significativos. A expressão da sexualidade pode se tornar mais complexa, integrando o amor, paixão e intimidade. É um momento de consolidação da identidade sexual e afetiva, onde as experiências vividas contribuem para a definição do próprio eu. É também um período para o desenvolvimento de uma sexualidade responsável e consciente, com o entendimento da importância da saúde sexual e reprodutiva. A maturidade traz consigo uma busca por harmonia nas relações. Nesta fase, muitos buscam estabilidade emocional e afetiva, ao valorizar parcerias que refletem uma compreensão profunda e respeito mútuo. A sexualidade pode ser vivenciada de maneira mais plena e gratificante, com melhor compreensão dos próprios desejos e necessidades, assim como os do parceiro. O desafio aqui é manter a chama da paixão acesa, integrando a sexualidade a uma vida compartilhada de cumplicidade e amor. Na idade avançada, a sinfonia da vida se reflete na sexualidade, por meio de uma perspectiva ampla e integrada. A expressão sexual continua a ser uma parte importante do bem-estar emocional e físico, ao se adaptar às mudanças do corpo e ao se adaptar às circunstâncias da vida. A sabedoria adquirida ao longo dos anos pode levar a uma apreciação mais profunda dos momentos íntimos, quando valoriza a conexão emocional, tanto quanto ou mais que o ato sexual em si. É uma fase para celebrar a jornada completa da sexualidade humana com todas suas notas, melodias e harmonias. A sexualidade, assim como a música, é uma expressão dinâmica e evolutiva da vida humana,
Cada fase do desenvolvimento oferece oportunidades únicas para explorar e expressar essa dimensão essencial ao ser e do ser. Ao abordar a sexualidade com sensibilidade, educação e respeito por todas as suas expressões, podemos aprender a dançar ao ritmo de nossa própria música, ao criar uma sinfonia rica e variada que possa celebrar a complexidade e a beleza da experiência humana. Pensemos nisso. Para a segunda mensagem retirada de uma das produções culturais e artísticas, buscamos os 10 trabalhos de Hércules, mitologia grega. A jornada heróica de Hércules, com seus 12 trabalhos, oferece um rico terreno para refletir, de modo psicanalítico, sobre as fases do desenvolvimento humano. Ao interpretar esses trabalhos como metáforas das lutas internas e do processo de individuação, de experiência da subjetividade, podemos explorar como cada desafio a ser enfrentado pelo herói se relaciona com diferentes estágios da vida e conflitos inerentes a eles. Infância e o leão de Nemeia. A luta de Hércules contra o leão de Nemeia pode ser vista como uma metáfora para o estágio oral do desenvolvimento psicanalítico, onde o indivíduo enfrenta desafios iniciais de sobrevivência e dependência. Assim como Hércules, que precisa confiar em sua força interna para vencer o leão, a criança inicia sua jornada de desenvolvimento ao enfrentar as ansiedades de separação e ao enfrentar o desafio de afirmar sua independência. Adolescência e a Hidra de Lerna. O trabalho de enfrentar a Hidra de Lerna, uma criatura cujas cabeças regeneram quando cortadas, reflete tumultuados conflitos emocionais da adolescência. Esse trabalho simboliza o estágio anal, onde o indivíduo luta com questões de controle, poder e identidade. Assim como a Hidra, os desafios emocionais e sociais da adolescência podem parecer intermináveis e esmagadores, quando exige do indivíduo uma luta constante para superar e integrar esses aspectos de sua personalidade. Juventude e os estábulos de Algias. A tarefa de limpar os estábulos de Algias, repletos de anos de sujeira acumulada, pode ser relacionada ao estágio fálico, onde o jovem confronta o desafio de canalizar suas energias e desejos em direções construtivas. Assim como Hércules, que desvia dos rios para limpar os estábulos, desvia 2 rios para limpar os estábulos, o jovem deve encontrar maneiras de criar, de lidar com suas pulsões e emoções, direcionando-as para a realização de objetivos significativos e a construção de relacionamentos saudáveis. Maturidade e a captura do javali de Erimanto. A busca e a captura do javali de Erimanto representa a fase de latência e entrada na vida adulta, onde o indivíduo enfrenta o desafio de estabelecer-se no mundo. Esta tarefa simboliza a luta para dominar as forças selvagens dentro de si, canalizando-as para realizar as contribuições significativas à sociedade. É o momento de enfrentamento de desafios profissionais e pessoais, onde a força de vontade e a resiliência são essenciais ao processo e ao sucesso. Velhice, captura dos cavalos de Diomedes. A fase final relacionada com a captura dos cavalos de Diomedes pode ser vista como um símbolo de estágio genital, onde o indivíduo reflete sobre sua vida e legado. Nesse trabalho, Hércules enfrenta a tarefa de domar cavalos selvagens, que representam as forças incontroláveis da natureza e, por extensão, da própria vida. Esta fase reflete a busca por sabedoria, a aceitação da mortalidade e o desejo de deixar um legado duradouro, simbolizando o processo de individuação e a integração das experiências de vida em um todo coerente. Captura do cervo de Serineia e os desafios da meia-idade. A captura do cervo de Serineia, um animal sagrado e esquivo, simboliza a busca pela sabedoria e a compreensão mais profunda de si mesmo,
características frequentemente associadas à meia-idade. Nesse período, o indivíduo pode se sentir compelido a buscar objetivos mais elevados e significativos, ao refletir sobre o propósito de sua vida e ao reavaliar suas prioridades. A tarefa de Hércules reflete o desafio de perseguir esses ideais, muitas vezes difícil de capturar e compreender, quando exige paciência e determinação, quando exige uma reflexão introspectiva profunda. Touro de Creta e a busca por estabilidade. O trabalho de capturar o touro de Creta, que simboliza força e poder indomáveis, pode ser interpretado como a luta para alcançar a estabilidade e controle sobre as próprias emoções e impulsos na fase adulta. Esse estágio de vida desafia o indivíduo a equilibrar suas necessidades e desejos com as responsabilidades e expectativas da sociedade. A captura e domesticação do touro refletem a necessidade de encontrar um meio termo entre a expressão autêntica do self e as convenções sociais, alcançando uma forma de poder pessoal que é tanto disciplinada quanto compassiva. Éguas de Diomedes e a superação de vícios. A tarefa de domar as éguas carnívoras de Diomedes simboliza a batalha contra vícios e comportamentos destrutivos que podem surgir em qualquer estágio da vida, mas que são frequentemente enfrentados com seriedade na maturidade. Esse trabalho destaca a importância de confrontar e superar esses padrões negativos que podem consumir a vida de uma pessoa tão vorazmente quanto as éguas devoram os homens. O sucesso de Hércules nessa tarefa representa a vitória sobre os aspectos destrutivos do self, por meio da coragem e da resiliência. Cinto de Hipólita e harmonia nas relações. A missão de obter o cinto de Hipólita, a rainha das Amazonas, representa a necessidade de estabelecer relações harmoniosas e equilibradas, especialmente entre os gêneros. Esse trabalho simboliza o desafio de reconhecer e respeitar a força e a autoridade das figuras femininas, ao integrar os aspectos masculinos e femininos do self. A conquista do cinto, mediante o entendimento e respeito mútuo, reflete a busca pela integridade e pela competência na conexão com o outro. Os bois de Gerião e a integração do self. Finalmente, a tarefa de capturar os bois do gigante Gerião, que habitava uma ilha distante, simboliza a jornada em direção à integração do self. Gerião, muitas vezes descrito como um gigante de 3 corpos, pode representar a complexidade do psiquismo humano, com suas múltiplas facetas e contradições. A conquista e o retorno com os bois refletem o desafio de reunir esses aspectos dispersos do self em uma unidade coesa, enfrentando os medos mais profundos e reconhecendo a própria multiplicidade interna. Finalmente, os trabalhos de Hércules, quando interpretados por meio da lente da psicanálise, nos oferecem valiosas lições sobre o desenvolvimento humano e a jornada em busca da individuação. Cada trabalho, com seus desafios e lições, espelha os estágios pelos quais passamos na busca por autoconhecimento, crescimento e realização pessoal. Ao enfrentarmos nossas próprias bestas e labores, podemos nos inspirar na determinação e na coragem de Hércules, lembrando que a verdadeira força reside na capacidade que encontramos dentro de nós mesmos. Pensemos nisso. Aqui nós estamos naquele famoso bloco que nós denominamos de roteiro, onde nós apresentamos 5 questões, de 3 a 5 questões, que orientam a nossa caminhada, a nossa reflexão. Diga-se de passagem, já que me lembrei nesse momento, já orientei uma vez e já me expliquei uma vez. Quando nós iniciamos o curso, observe isso no primeiro módulo, entendia que deveria começar com poucas informações. De vez em quando, ao revisitar o primeiro módulo, eu me dou conta do desencanto de alguns alunos pelo fato de encontrar pouco material.
a intencionalidade era realmente começar com poucas provocações, com a intenção de um aquecimento didático-pedagógico. Se vocês observarem o primeiro módulo, quase todo ele caminha com 1 a 2 informações, ou com 1 ou 2 instrumentos didático-pedagógicos, para iniciar os alunos para um aquecimento, um esquentamento dentro do campo da psicanálise. Portanto, considerem, me relevem, me considerem dentro da minha intencionalidade. Não poderia carregar no primeiro módulo, mesmo porque seria contraproducente. Não teríamos um êxito satisfatório se já de início a demanda, a proposta já fosse de certo modo exagerada. Pensemos nisso. Voltemos então. Nós estamos na aula de hoje, estamos a trabalhar o desenvolvimento, as fases do desenvolvimento psicossexual. Então, vamos observar as grandes questões que são colocadas para que durante a nossa reflexão tenhamos informações para nos posicionarmos. Como dizia a aula passada, na medida em que a gente encontra a informação, a gente descobre um lugar, a gente descobre um assento, descobre um espaço de onde e para onde olhar a realidade. Então, em falando das fases do desenvolvimento sexual, então vamos à primeira questão. Evidentemente que eu sempre trago para o contexto do século XXI. Como a teoria psicanalítica do desenvolvimento sexual infantil, na perspectiva de Freud, se aplica no contexto atual, quando nós consideramos as mudanças socioculturais significativas nas últimas décadas. Então, ao estudar as fases do desenvolvimento psicossexual, interessante que vocês façam o exercício de atualizar a teoria freudiana. Como essa teoria, ela pode ser ajustada ao contexto atual. Avançando, de que maneira a compreensão das identidades de gênero e orientações sexuais, com certeza a essa altura, 6º módulo, todos já sabemos o que significa identidade de gênero e o que significa orientação sexual. 2 questões diferenciadas. Então, de que maneira a compreensão das identidades de gênero e orientações sexuais fluídas, veja um pouco da fala de Adriles no início, impactam a abordagem das fases do desenvolvimento sexual. Interessante, é uma novidade, não tínhamos na época de Freud. Questão da identidade de gênero e orientações sexuais fluidas. Olha aqui o português, sexuais fluidas. Impactam a abordagem das fases do desenvolvimento sexual. Vamos para a terceira. Qual o papel das tecnologias digitais na formação da identidade sexual e no desenvolvimento da sexualidade durante a adolescência e juventude? Vejam quanto tempo essa nossa juventude, essa nossa adolescência experimenta diante das tecnologias digitais, diante da realidade virtual, do mundo virtual. Isso tem um impacto na identidade sexual significativo. Vamos para a próxima. Como a interseccionalidade, as conexões, os cruzamentos, como as interseccionalidades, raça, classe, gênero e capacidade afetam a experiência do desenvolvimento sexual. Muito inteligente, muito profunda, provocadora. Como essas conexões, esses cruzamentos, raça, classe, gênero, afetam a experiência do desenvolvimento sexual. E para a última,
De que maneira as teorias sobre desenvolvimento sexual podem incorporar as experiências de pessoas transgênero, não binárias de forma eficaz? Veja o seguinte: experiência de pessoas transgênero não binárias. Não tínhamos esses desafios à época de Freud. Estamos bem aquecidos, provocados? Certamente as questões desconstruíram um pouquinho nossos conceitos, nossos valores, nossas crenças, nosso lugar de conforto, lugar comum. Vamos para o próximo bloco. Evidentemente, não poderíamos deixar de lado nosso ponto, nosso ponto de apoio segundo Arquimedes, o nosso mapa mental, que é o nosso terreno, que é a nossa casa, que é o nosso lugar. Então, o tema fases do desenvolvimento na ótica do mapa mental. Então, observe que são elementos conhecidos de vocês. Não vamos... Já estamos a falar de diferentes maneiras, diferentes abordagens das 5 fases: oral, 0 a 1, anal, 1 a 3, fálica, 3 a 6, latência, 6 até a puberdade, e genital, da puberdade em diante. Então aqui você já tem alguns elementos que são conhecidos, onde estão Freud localizava os prazeres, e na experiência dos prazeres as consequências de experimentar os conflitos e de superar os conflitos, porque se não se supera os conflitos em cada fase, nós caímos naquilo que nós chamamos de fixação, que tem uma repercussão na vida da adolescência e na vida adulta. Então, consequências, influências. Então, o lugar dos prazeres. Depois, o que eu gostaria de destacar aqui também, a experiência que nós fazemos com os primeiros cuidadores, pais, cuidadores, aqueles mais próximos, a experiência dos complexos, no caso, complexo de Édipo, Electra, a questão da identidade, desenvolvimento de gênero, identidade, a experiência das repressões, das pulsões sexuais, nessa fase, perfeito, o desenvolvimento de competências, maturação sexual, formação de relacionamentos, a experiência de intimidade, de produtividade, as inter-relações das fases. Aqui depois temos críticas, controvérsias, abordagens dentro da modernidade e psicanálise no contemporâneo. Então, aqui nós temos o nosso mapa com as provocações. Voltem a ele depois com mais calma. Vamos para o nosso texto de trabalho. Com relação ao nosso texto de trabalho, gostaria de fazer um aquecimento, uma reflexão rápida, apenas a conectar os elementos. Estamos a falar, então, o artigo principal vai justamente falar das fases do desenvolvimento psicossexual, evidentemente abordando as 5 fases: oral, anal, fálica, latência e genital. Evidentemente, a falar das fases, estamos a falar do desenvolvimento da personalidade, que começa desde a infância, desde a experiência de criança, a experiência com os primeiros cuidadores pais, a experiência do manejo dos pais em relação à criança. Disse a vocês, aqueles que têm o privilégio dos pais vivos, ou aqueles que têm o privilégio dos cuidadores vivos, busquem informações, resgatem esse estágio. E eu fiz um trabalho de estudo, em pesquisa, onde pude recuperar essa fase, idade uterina, até 6 anos, pesquisando meu pai, pesquisando minha mãe, pesquisando cuidadores, pesquisando aquelas pessoas, parentes, avós, que
partilharam essa fase comigo. Ela é muito rica e vale a pena. Por quê? Porque ela tem implicação na nossa personalidade, no desenvolvimento da personalidade. E é aí que nós encontramos as primeiras sementes para caracterizar, para formar a personalidade e burilar o nosso caráter. Então, desta fase, nós encontramos as características que nos definem como pessoas, nós encontramos um padrão de comportamento que se explica a partir desse período. Avançando um pouquinho mais, ainda a falar das fases, nós temos a fase fálica. Vamos destacar um pouco a fase fálica, porque é nessa fase que nós experimentamos o complexo de Édipo, complexo de Electra, aquela experiência amorosa que nós experimentamos, uma experiência de atração sexual, menino, a mãe, menina ao pai, onde a energia sexual ela está em expansão e ela provoca essa atração de opostos. Nesse momento, nessa experiência, nessa convivência, estamos a construir a nossa identidade sexual. Dentro de um processo de identificação, onde experimentamos acertos e erros, onde experimentamos o amor e a inveja. E na experiência desses pequenos conflitos, nós precisamos experimentar a superação. Continuando a reflexão, passamos para a fase da latência, 5 anos em diante, puberdade até puberdade. O que me interessa destacar? Desejos inconscientes nessa fase são reprimidos. Uma espécie de hibernação da energia sexual. A expressão da vida, ela acontece no modo assexuado. Então, experimentamos calmaria, experimentamos as amizades, experimentamos as socializações, desenvolvemos nossas habilidades. Habilidade social, habilidade emocional. E vamos nos ajustando nas relações e nas interações. Fase da latência. Veja o lugar e a importância dela. Passando para a fase genital, da puberdade em diante, a vida adulta, onde somos iniciados nas experiências amorosas. A energia sexual brota pelos poros e vamos ao encontro das pessoas que experimentamos e iniciamos a amar com uma intensidade. Ainda nessa fase, estamos a estruturar o ego e aceitando os desafios, procurando a nossa identidade. Então, começamos a experimentar a canalização da nossa energia sexual, justamente na fase genital. Evidentemente, cada fase apresenta os seus conflitos. O importante é que saibamos que em cada fase, pequenos conflitos, médios ou grandes, devem ser superados. Conflitos não superados nessas fases, nas 5 primeiras fases, carregamos ao longo da adolescência e vida adulta. Cada fase tem seu conflito e cada conflito merece ser encarado, merece ser superado. Caso contrário, caímos na rede das fixações, ficamos presos, à semelhança da mosca na teia de aranha. Evidentemente, nessa fase, experimentamos também a famosa frustração. Desde o início, experimentamos provações e experimentamos acertos e desencontros. Nos desencontros, necessidades não são atendidas. E aí
nos damos conta da nossa frustração, procurando terminar o nosso trabalho. Então, frustração em excesso faz mal? Faz mal. Frustração em excesso faz mal? Faz mal. Na experiência do cotidiano, de famílias que visitamos, famílias que experimentamos, a gente se dá conta realmente de pais, de mães não preparados, que geram frustrações com falsos limites, que só criam agonia, angústia, dor para a criança nessa fase. Então, temos as fases, temos os seus desafios, temos os seus conflitos e necessitamos superá-los. Que nós poderíamos concluir? As fases do desenvolvimento psicossexual, as fases têm um impacto enorme na formação de nossa personalidade. Tem um papel significativo. Portanto, nessa altura da vida, não importa a idade que tenhamos, é preciso que a gente faça uma revisita para um processo de ressignificação. Precisamos nos dar conta que podemos passar por um processo de progressão. Enquanto vivermos, enquanto respirarmos, o tempo conta a nosso favor. Portanto, necessário, imperativo, se dar o direito de uma investigação psicanalítica. Propósito existencial, um propósito do nosso ensino-aprendizagem e um propósito para o nosso profissionalismo. Vamos para um outro bloco. Esses comentários e considerações que acabo de fazer se encontram presentes nesse material nosso, no texto oficial, texto de trabalho do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Aqui existe um simplificado, tirado do blog, mas vale a pena a leitura? Vale a pena a leitura, sempre naquela perspectiva de se criar familiaridade com o texto. Vamos para o próximo bloco? Aqui nós estamos diante das questões básicas, apenas uma ilustração, e depois fica a critério de vocês um mergulho. A necessidade e a importância de entendermos o lugar do desenvolvimento psicossexual na psicanálise, entendemos o lugar das fases, evidentemente, como acontece esse desenvolvimento, esse desdobramento nas 5 fases, o que acontece em cada uma das fases, evidentemente, temos já uma ideia, o lugar e o papel dos conflitos que precisam ser trabalhados, o lugar da frustração, em se tornando excesso, ela gera uma fixação que tem uma repercussão na nossa vida adulta. A importância desse desenvolvimento, do resgate, da ressignificação, porque tem um impacto enorme na nossa personalidade. E como nós superamos, trabalhamos as fixações quando elas acontecem. Perfeito? Vamos apenas só olhar aqui. Eu acredito que são 3 textos de nível básico. Vamos abrir o primeiro. Primeiro texto, as fases do desenvolvimento psicossexual humano. Nesse blog, Diego Vieira Ferreira. Vale a pena um mergulho, vale a pena. Sempre uma maneira diferente de olhar o mesmo assunto. Vamos para um outro texto. Aqui nós temos as 5 fases do desenvolvimento. A revista, o blog Saúde Interior. Vamos para o próximo texto. Vamos. Aqui também, sempre textos medianos. Aqui também é do Alessandro Eusébio. Uma introdução que ele faz. Parte de seu mestrado. Mas vale a pena o mergulho, talvez aqui com mais detalhes. Retornamos então para
questões básicas, passamos para outro bloco. Aqui também nós estamos naquele texto, naquele recurso, naquele instrumento didático-pedagógico conhecido de vocês, que é uma riqueza enorme, que eu considero uma praia cheia de caracóis, que vale a pena sempre estarmos investigando, sempre estarmos a visitar, peneirando o que ela nos apresenta. Aqui nós temos 5 gêneros de produção cultural e artística. Evidentemente, você sempre, a recomendação, procura aquele gênero que você se identifica. Procure sempre o gênero com a temática que ele trabalha, ligada ao teu momento existencial histórico. Cada um se encontra no momento existencial histórico. Eu posso dar um exemplo do meu momento. Hoje eu estou numa fase, pela minha idade, pela minha experiência, uma fase de grandes sínteses a respeito dos propósitos da vida. Cada um se encontra. Então, em cada momento, adolescência, vida adulta, vida profissional, vida de família, vida partilhada, cada um se encontra numa fase. Cada fase apresenta os seus conflitos, seus problemas, seus desafios. Evidentemente, vale a pena observar na literatura, nas produções artísticas e culturais, esses desafios. Então, aqui nós temos, comecei com vocês hoje, vocês viram a música de fundo das 3 primeiras mensagens, era de Richard Wagner, O Anel de Nibelungo, foi apresentado a vocês. Aí vocês vejam qual é a natureza da proposta. E depois vocês poderão acessar pela internet para aprofundar, para sentir melhor. Isso do ponto de vista da música clássica. Do ponto de vista dos pintores, nós temos aqui Gustavo Klimt. E o Beijo, vale também uma imersão, vale porque a obra retrata uma realidade. Temos o filme, eu localizei, elaborei uma resenha crítica, filme Azul é a Cor Mais Quente, de Abdelatif Kechiche. Abdelatif Kechiche. Evidentemente, que vocês vão encontrar nessa proposta, nesses gêneros, um material, diria para vocês, bem apimentado. Então, atenção àqueles marinheiros incautos para não se dobrarem ao canto da sereia. Então, aqui nós temos a pintura, Beijo, Gustavo Klimt, evidentemente dentro do nosso tema, trabalhando as repercussões em relação às fases do desenvolvimento psicossexual. Temos o filme Azul é a Cor Mais Quente, Abdelatif Kechiche, um filme que explora intensamente as questões da descoberta sexual e emocional. Elaborei, então, uma crítica resenhada, observando alguns detalhes, porque, de repente, você para na resenha. Não, se não tem estômago, se não tem os pré-requisitos, não avance, porque remédio demais vira veneno. Avançando, temos a literatura. Na literatura, essa obra de Lawrence vale também um mergulho. O Amante de Lady Chatterley é interessante. O enredo explora a sexualidade e o desejo de forma provocativa, sempre a desafiar convicções sociais de época. Na aula de ontem, coloquei aquele aspecto, aquele evento que aconteceu na Universidade Federal de Rio Grande, onde os alunos se manifestaram num acolhimento diferenciado, alunos
de artes num acolhimento diferenciado aos calouros. Gerou uma polêmica, gerou um escândalo, e as autoridades políticas, autoridades educativas, docente, famílias, cada um com uma perspectiva. Se criou uma fragmentação enorme diante de diversas interpretações. Então lembre-se sempre que a arte, ela sempre vem ao encontro de quebrar paradigmas. Por isso que é um substrato muito rico para a psicanálise. Temos também, que é conhecido de vocês, um bonde chamado Desejo, Tennessee Williams, já apresentamos algumas informações, e continua atual. Também apresenta a vocês uma abordagem crítica a respeito dessa obra. Perfeito, a critério de vocês, estas produções artísticas e culturais ilustram muito bem o desenvolvimento das fases, a experiência do desenvolvimento psicossexual que experimentamos em nossas vidas. Vamos para o próximo bloco. Vamos então para a nossa conclusão. Estamos a fechar o encontro de hoje. Eu acabei oferecendo muitos comentários, muitas considerações, e acabo terminando também com algumas considerações que se tornam necessárias. Então, diante das fases do desenvolvimento psicossexual na perspectiva freudiana, em trazendo para o século XXI alguns alertas que precisamos estar atentos. Primeiro, nos darmos conta do reconhecimento da diversidade de gênero e sexualidade. Freud experimentou as normas binárias, Freud experimentou a heteronormatividade à sua época, a época vitoriana, e nós estamos diante hoje de novos desafios. Por exemplo, LGBT guia mais, desafios, pessoas transgênero, não binárias, e diante de sexualidades diversas. Experimentamos no século XXI o desenvolvimento da sexualidade e da identidade sexual e de gênero de maneira complexa. Reconhecer a diversidade se torna um imperativo. Reconhecer a diversidade, as experiências se torna um imperativo categórico. É preciso que nós, psicanalistas, tenhamos clareza do nosso lugar, do nosso olhar. Isso em relação ao reconhecimento da diversidade. Uma outra questão que se levanta: o impacto das tecnologias digitais. As famosas redes sociais. Nas redes sociais, hoje nós experimentamos as interações humanas. Eu disse a vocês que recentemente fiz uma maratona na realidade virtual. É impressionante. A gente não se dá conta do cansaço mental. Tal é a atração. Tal é a intensidade do prazer que experimentamos nas interações digitais. As interações digitais no mundo de hoje formam identidade. Tem um impacto enorme na formação da identidade, na formação da personalidade. Tem reflexos no nosso desenvolvimento psicossexual, das gerações que já estão e das gerações que chegarão. A gente se dá conta de uma exposição precoce aos conteúdos digitais. Muitas vezes, nem mesmo os educadores, os professores se dão conta ou se encontram preparados para trabalhar esse desafio. Necessário presença de psicólogos, necessário presença de psicanalistas, psicoterapeutas, num trabalho de assessoria e orientação
na educação, na escolaridade. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, a presença de profissionais de competência para orientar a formação. Porque estamos diante de uma exposição precoce, que tem impactos na natureza sexual. Podemos acrescentar ainda um terceiro desafio: mudança na estrutura familiar, tipologias de família. Eu mesmo dei um exemplo meu, experimentei na minha adolescência a separação dos pais, que naquela época era um escândalo. Vocês imaginem que novos tipos de família, o impacto para as novas gerações. Nós estamos a viver, ou vivemos, ou estamos a provocar novos modelos. Estamos a experimentar uma diversidade diante do modelo tradicional. Então, experimentamos hoje, por exemplo, famílias monoparentais. Pais do mesmo gênero. Geração, novas ondas, novos desafios. Então, a dinâmica edipiana, segundo as teorias de Freud, não dá conta da realidade de hoje. Não estamos mais a falar de uma família nuclear, tradicional, religiosa. Pense nisso. Um quarto desafio, já que estamos a fechar, o nosso tempo está estourando, 50 minutos passados, desafio das neurociências, avanços das neurociências e da psicologia positiva. A gente se dá conta das novas descobertas, a gente se dá conta que o desenvolvimento humano acontece numa outra perspectiva. E esse desenvolvimento humano abordado pelas neurociências, eles comprometem, desafiam as premissas psicanalíticas que se encontram fragilizadas. Se a psicanálise não se aliar, se a psicanálise não trabalhar de maneira interdisciplinar com a neurociência, as neurociências, com a neurolinguística, se acontecer a aliança, teremos resultados satisfatórios. Quinto desafio, uma crescente ênfase estamos a viver no mundo de hoje em relação ao bem-estar mental. Bem-estar mental, saúde psicológica, desafios. Então, encontramos e somos desafiados a uma diversidade de patologias no século XXI e a gente precisa se dar conta. Fechando então a nossa reflexão, ainda mais lembrando então da necessidade, novos terapeutas, novos psicanalistas, trabalhar a educação da sensibilidade para compreender melhor o desenvolvimento sexual e emocional das pessoas, dos adolescentes, das crianças, dos casais, das famílias, para estarmos atentos às prevenções em relação a possíveis transtornos psicológicos. Diante de todo esse quadro, torna-se imperativo, cada vez mais, abordagens mais flexíveis. É preciso reconhecermos a variedade de trajetórias que cada um estabelece, que cada um traça para a sua existência, para além dos moldes tradicionais. Com isso, pensar para além dos moldes tradicionais, considerar 5 questões para fecharmos. Pensar
a partir da interdisciplinaridade, pensar do lugar e da valorização das pesquisas empíricas, pensar de uma educação e de uma formação sólida e da perspectiva psicanalítica, pensar na formação dos profissionais em relação à saúde mental, a qualidade dessa formação, estar atentos à nossa prática clínica, não tenhamos exageros, não tenhamos enquadramentos, uma prática clínica sempre sensível ao contexto e, finalmente, estarmos atentos também e incentivar a presença da advocacia para que possa estar presente nas políticas públicas voltadas à saúde mental, qualidade da saúde mental. Com isso, nós fechamos a nossa reflexão, nosso estudo de hoje. Agradecido pela atenção. Vocês têm esse vídeo aula, poderão depois voltar a ele, e eu agrego ao vídeo aula mais alguns anexos que poderão aprofundar e enriquecer a reflexão de vocês. Até nos vermos e até breve.